Sejam bem-vindos ao podcast Pode Ativar, o podcast que vai ativar a sua liderança e a alta performance. Com quem? Com ele, Matheus Ribeiro, maior ativador do Brasil. Seja bem-vindo, Matheus. E aí, Jaque, tá boa? Tudo bem com você? Excelente. Tá preparado para este dia? Sempre preparado para ativar. E aí, bora ativar quem hoje? Bora ativar você que está nos acompanhando. Inclusive, você pode colocar aí a sua pergunta que nós vamos ler aqui ao vivo para que você possa não apenas receber esse conteúdo com Matheus Ribeiro, mas que hoje ele, inclusive, já disse que está preparado. Eu Sempre preparei preparado. perguntas maravilhosas aqui para ele. É sempre que nós começamos com aquela pergunta, né? Pode ativar? Pode. Pode ativar. Pode ativar. Então você vai ser ativado nesse podcast aqui hoje. Bora. Matheus, separei aqui em 4 blocos para que a gente possa falar sobre liderança, a gente pode falar sobre ativação, sobre movimento, exponencialidade, tudo que você tem feito no Brasil e no mundo, né? Porque nós temos mentorados aí em todas as partes do mundo. Começa falando aí sobre 2025. Antes de mais nada, é importante lembrar o seguinte, quando a gente fala de ativar, a pessoa pode estar se perguntando, ativar o quê? Bom, tem muitas coisas que não estão ativas. Tem muita coisa latente dentro de você, tem um potencial incrível. Eu digo sempre que o grande líder é aquele que desperta nas pessoas o melhor delas, que é capaz de ver o que elas não veem, é capaz de enxergar nelas o que elas não são capazes de enxergar e despertar aquele gigante interior, aquela grande pessoa, aquele grande empresário, aquele grande empreendedor, aquele grande pensador. Então nós estamos aqui exatamente para isso, é por isso que é ativar esses líderes a verem dentro deles próprios algo que eles não estão conseguindo ver. Ou seja, ativar essa confiança, essa certeza, essa convicção de que podem ser muito mais do que eles têm sido até agora. Matheus de 2025, empreendedor de alta performance que já ativou mais de 35 mil líderes pelo Brasil e pelo mundo. O que nós podemos esperar? 2025 é o ano da resolução, é o ano da disrupção, é o ano da inovação, é o ano da inventividade. 2025 é o ano da excelência. É uma palavra que nós temos definido, inclusive, para as nossas vidas, para os nossos negócios, para as nossas frentes aí, que são diversas no mercado. E é um ano em que nós temos focado muito nisso. Então, eu acredito que 2025 é um ano de... Havia uma previsão no final do ano passado, em 2024, que seria um ano muito difícil. Mas, afinal de contas, qual é o ano que não é difícil para quem não é decidido? Todo ano pode ser um ano muito difícil. Depende para quem. É um ano de grandes oportunidades. É um ano de muita inovação, é um ano de crescimento, de muita prosperidade, é um ano de você criar caminhos, encontrar soluções que você não estava nem pensando por elas. Eu acredito que todas as vezes que você é desafiado, como nós estamos sendo desafiados, nos nossos negócios, família, na nossa vida pessoal, todos os seus desafios vão te apresentar para você mesmo. Então, bem-vindos a 2025, o ano que vai te apresentar para você mesmo. Para mim, esse é o ano de 2025. E se você pudesse, Matheus, voltar a 10 anos atrás, qual é o conselho que você daria para esse Matheus? Conselho, mude mais rápido aquilo que você percebe que está te incomodando. Haja mais rápido. Tome decisões difíceis mais rápido. Aquele resultado que você não teve ainda está numa decisão difícil que você fica adiando, porque você não quer o desconforto. Outro conselho que eu daria também é cerque-se de pessoas que não ficam passando a mão na sua cabeça. Cerque-se de pessoas que não ficam batendo a mão nos seus ombros dizendo que você tem potencial. Outro conselho que eu daria, não ouça os opiniáticos de plantão. Mais um conselho que eu daria. Não sei quantos você pediu, mas eu vou dar alguns outros aqui, porque pode ser para você esse conselho aqui. Não tolere gente do teu lado que te bajule. Fique perto de gente que exija mais de você. É doloroso? É desconfortável? Mas é o desconforto que te faz crescer. E por isso, preparei essa pergunta para você especial. Você fala muito sobre pressão estratégica para, né, que tanto nós, enquanto equipe, alcancemos muitos resultados. Como um líder pode usar a pressão a seu favor sem se sobrecarregar? Pressão é uma coisa muito necessária. O ser humano ele tem um dispositivo aqui no cérebro dele chamado de saca, né? Eu gosto de chamar. Eu criei essa palavra que, na verdade, é um sistema de alarme contra ameaças. Saca? Sistema de alarme contra ameaça. Tudo que nos pressiona, para nós, é uma grande ameaça. O que as pessoas vivem? O que elas fazem hoje? Por isso elas não crescem e não prosperam na vida. Qualquer oportunidade, para elas, é ameaça, mas é porque a oportunidade vem disfarçada de crise. A oportunidade aparece disfarçada de problema. A oportunidade aparece para você disfarçada de adversidade. Ela não é. Mas você não quer nada disso. Você quer o quê? Sempre autopreservação.
É muito melhor ficar no seu cantinho, é muito melhor você ficar na sua zona de conforto, acomodação, no seu conformismo. E olha, conformismo não é não experimentar nada, é se contentar com pouco. Vivemos uma geração que se contenta com muito pouco. Empresário, por exemplo, não estou tendo faturamento, mas eu vou tocando na empresa do jeito que dá. Ah, deixa do jeito que dá para ver como é que, do jeito que tá, para ver como é que fica. Ah, o meu time não entrega, não engaja, minha liderança não, eu não consigo treinar pessoas, eu não prospero, eu não tiro férias, por exemplo, eu não curto com a minha família, mas está tudo bem, uma hora isso muda. Não vai mudar se você não decidir. Então, quer dizer, é importante ter pressão, pressões te apresentam, desafios te apresentam, o que não te pressiona não te transforma. Pega isso aqui, o que não te pressiona não te transforma. Aceite pressões, abrace pressões. Então, como que um líder pode desenvolver essa mentalidade para poder não apenas se autodesenvolver, mas impactar todos os seus liderados? Coisa muito importante é você entender que você está aqui por um propósito. Eu acredito que tem 2 dias que são os dias mais importantes na vida de uma pessoa. Primeiro é o dia que ela nasce, e depois é o dia que ela descobre por que ela nasceu. A sua história começa, não é no dia que você nasceu, obviamente, a gente sabe disso, mas o dia que você aparece aqui na Terra é um recado, dizendo para você o seguinte: esse mundo não vai ser mais o mesmo. E aí tem um outro recado, o dia que você abraça esse propósito, que você fala assim: eu acredito nisso, eu concordo com isso, eu tenho esse tipo de fé. Então, quando você começa a fazer diferença, não só para você, mas para outras pessoas, e você abraçou o seu propósito único e claro daquilo que você veio fazer aqui, o mundo começa a ser um lugar muito melhor. Você começa a encontrar significado, pertencimento, realização. Existe uma coisa aí de espiritualidade até envolvido nisso. Mas essa coisa de a pessoa crescer, desenvolver, ela não vai... Olha, o seu resultado nunca vai além do seu próprio crescimento. Eu quero ter resultado, mas eu não cresço, não tem resultado. O seu maior resultado é o seu próprio crescimento. Então, o que você diria para um empresário que acha que liderança é apenas um jeito, entre aspas, né? E ele não... liderança pode ser ensinada? Como que é isso? Fico vendo tantos empresários, empreendedores e gente, de um modo geral, das mais diversas áreas do conhecimento. As pessoas têm uma cabeça muito tacanha, uma cabeça achatada. Liderança é cargo, é título. Não é, já deixou de ser há muito tempo. Aliás, nunca foi. É um DNA. Todo ser humano, reconhecendo isso ou não, querendo ou não, ele carrega em si um senso de realizar algo, de fazer algo, de encabeçar algo. Todo ser humano, ele carrega dentro de si um talento, um potencial. Quando ele começa a explorar isso e usar isso em prol do seu próprio desenvolvimento e em prol da sociedade, ele começa a entender o seguinte: puxa, eu estou vivendo de fato aquilo que eu nasci para viver. Então liderança não é cargo, liderança não é título, não é função, essas coisas passam. Liderança é resposta. Liderança é postura. Como nós precisamos das organizações, nas empresas, nas famílias, na sociedade, na política, nas mais diversas áreas da sociedade, precisamos de gente que encabece, gente que pense, gente que haja. O líder não é aquele que fala mais alto. Mas observa bem, embora você tenha dificuldade em conceituar, você sabe onde falta liderança. Porque é onde há desordem, onde há bagunça, é porque não tem um líder lá. E onde tem um líder, tem ordem, tem proatividade, tem iniciativa, tem visão, tem clareza, tem crescimento. Eu já vi inúmeras vezes organizações, instituições, faculdades, escolas, negócios, empresas, de pequenas a médias e grandes empresas, grandes corporações, grandes organizações multibilionárias, faturamento acima de casa de bilhão, erguerem no mercado ou caírem por falta de um líder. Nós não falamos hoje mais só sobre cultura de organização. A cultura hoje é a cultura de liderança. E é por isso que nós estamos muito isso na Insider, né? Nós falamos muito a respeito disso. Nós treinamos pessoas para multiplicarem. Quando você tem um mero colaborador, ele soma. Quando você tem líder, ele multiplica. Então é um insight nosso da Insider em que nós multiplicamos gente para multiplicar resultados. Escuta aqui. Multiplicamos pessoas para que elas multipliquem resultados. E é isso que faz diferença. Em todo lugar. Então essa cabeça de achar... Hoje em dia você sabe, a gente não usa mais gerente. Hoje você não encontra lugar nenhum gerente. Essa linguagem foi no passado. Hoje é o quê? Gestor. Só que nem todo gestor é líder. É uma coisa que a gente pode falar um pouco mais para frente, mas agora todo líder, grande líder, ele vai ter uma cabeça de gestor também. Ele acompanha, ele não delarga, ele delega e acompanha, ele treina, ele forma, ele tem uma visão estratégica do lado de cima, ele enxerga as novas tendências, ele dita novas regras do mercado, ele desafia não o concorrente, mas o próprio mercado. Ele é disruptivo, ele é inovador. A gente pode falar um pouco mais à frente disso, mas o que é o líder exponencial, por exemplo? É o que é veloz, é o que é inovador, é o que é criativo, é o que é multiplicador de resultados.
Esse que faz diferença. Agora, imagina um empresário que não sabe dessas coisas, está muito atrasado, né? Está muito atrasado. E para que você possa, inclusive, já mandar a sua pergunta aí, que já já o Joel vai colocar aqui as perguntas, aqui nesta bancada, eu gostaria, Matheus, que você falasse um pouco para a audiência a respeito do papel do mentor. Nós temos visto quanto você tem feito a diferença na vida dos seus mentorados do Performind. Performind é a mentoria de alta performance do Matheus Ribeiro. E essa mentoria ali, nós recebemos empresários, médicos, advogados, arquitetos, os profissionais das mais diversas áreas. Então, você como mentor, desses princípios de liderança, qual é o seu foco ali de desenvolvimento, de despertamento dos seus mentorados? Primeira coisa é levar essas pessoas a se descobrirem, a se autoliderarem, a se autogovernarem. Primeira coisa, o grande líder é aquele que se governa, se lidera, tem gestão de si próprio. Nós percebemos muitos profissionais, você citou aqui uma lista deles, poderíamos ficar aqui minutos falando tanto de pessoas que caminham conosco. E aí, empresários, empreendedores, autônomos, liberais, das mais diversas áreas. E a primeira coisa que nós fazemos é despertá-los. Os acordamos de um sono profundo da inércia de ficar dentro de uma área, de uma profissão, de um mercado já saturado, ou a postura deles inerte de ficar ali fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. Nós trabalhamos 4 fontes de energia, né? Física, mental, emocional e espiritual. Quando a pessoa acorda, quando ela se desperta, quando ela se levanta, ela começa a assumir governo de si, ela começa a mudar de hábitos, mudar de ambiente, mudar a energia dela, estados emocionais, mentalidade. Ela começa a criar novas soluções, a empreender, ter uma mentalidade empreendedora. Porque, olha só, Jaque, nem todo mundo que tem uma profissão ou tem uma formação tem uma mentalidade empreendedora. Só para citar, eu falei disso inclusive um dia desse num podcast, que eu fui convidado, e eu estava falando o seguinte, as pessoas se formam, e aqui você fez faculdade, sabe o que eu estou dizendo? Você se forma na faculdade, você sai de lá para quê? Para procurar um emprego. Você sai para procurar um emprego. Você não sai para empreender, você não sai para procurar um sócio, você não sai para procurar cliente, você sai para procurar um emprego. Ou seja, você se forma, faz 4, 5, em alguns casos mais anos de faculdade, quase 10 anos de faculdade, se gradua, pós-gradua, faz doutorado, faz mestrado, para quê? Procurar um emprego. Você não sai com a cabeça de procurar um sócio, procurar um cliente, abrir o seu escritório, abrir o seu consultório, porque você ouve aquela falácia. Você não tem experiência, então vai trabalhar para você ganhar experiência. Mas peraí, eu estudei esse tempo todo para quê? Não é uma coisa absurda? Então, aí entra o papel do mentor. Nós mentoreamos muitos, diversos empresários, empreendedores, para eles terem uma postura diferente frente ao mercado. É a primeira coisa que nós fazemos, os despertamos do sono profundo, da inércia. Segunda coisa, uma vez que eles estão no comando e com as rédeas da vida deles nas mãos, agora eles podem tomar decisões mais assertivas. Porque o fato é que muitas vezes as pessoas estão com as rédeas das vidas delas na mão de outros. E só um detalhe importante, é que é o seguinte, tem gente que fica reclamando, né? E não reclame, tá? Você que está me ouvindo aqui agora, não reclame. Ó, pode ativar aqui agora para te fazer acordar. Você vira um tapete e fica reclamando dos outros pisarem em você. Então muitas vezes você, dentro da sua profissão, dentro da sua carreira, você vira um tapete e os outros pisam em você. Faz de você o que querem. Aí tem uma hora que você tem que acordar. Gente, será que existe outra vida? Será que existe outro mundo? Existe, de infinitas possibilidades. Mas você tem que acordar. Assumir as rédeas e o comando da sua história. Pronto, com esse senso de protagonismo, pera um pouquinho, agora eu posso ser alguém de relevância no meu mercado. Eu posso ter influência. E já que eu tenho influência, tenho relevância, eu tenho impacto, tenho resultado. Se eu tenho resultado, eu tenho o que mais? Respeito. Olha a sequência de coisas. Pegou aí? Se eu tenho influência. Olha, primeiro eu tenho protagonismo. Protagonismo. Eu tenho impacto. Tenho influência. Tenho relevância. Tenho transformação. Tenho resultado. Tenho respeito. Eu ganho confiança. Sou outro profissional. Quem que eu sou agora? Um líder. Uau. E eu forcei alguma coisa? Não. Só fiz o que tinha que ser feito. O líder, de verdade, não é o que impõe, é o que é percebido. Papel do mentor, como você perguntou. Dar norte. Dar rumo. Pegar na mão e dizer assim, você vai fazer isso. O mentor não fica perguntando, você quer? Não, não pergunta. Ele diz, vai, porque eu fiz desse jeito, pode fazer sentido para você. O mentor é aquele que encurta o caminho. O mentor é aquele que diminui o que não o esforço. Não, você vai se esforçar, mas ele diminui a carga do seu tempo. Ele vai dar para você um mapa de ações concreto.
Ele vai entregar para você, porque ele andou por esse caminho. Ele não está te dando uma opinião, ele não está te dando um conselho. O que ele está fazendo? Anda por aqui porque eu já fiz esse caminho, vai funcionar. É muito massa porque estava numa aula um dia desse, logo 8h30 da manhã, e logo em seguida uma mentorada minha me ligou, uma grande empresária. Matheus, eu tenho que te contar, eu tô te ligando que eu preciso te falar o que aconteceu. Eu acabei de fechar um contrato e eu estava muito feliz. Acabei de fechar um contrato e foi exatamente... Eu tinha dado uma aula para essa turma exatamente no dia anterior, falando que vocês vão fazer assim, 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 assim. E a pessoa é obediente, ela fala, cara, eu vou fazer o que esse cara tá falando. Você está disponível para mudar a sua vida em 24 horas? Fez, deu certo, ela estava assim, radiante. Matheus, eu precisava te ligar porque aconteceu algo. Era um contrato, ela tinha acabado de fechar. E eu falei, calma, porque isso aqui é um ensaio, vão ser 10, 20, 30 contratos daqui a pouco. Funciona se você seguir a rota precisa que o mentor te entregar. Inclusive, Matheus, dentro das suas aulas que, né, tanto eu, enquanto sua CEO, quanto o nosso time participa, você fala muito sobre clareza, orientação e ação massiva. Uhum. Essa tríade, ela está em todas as nuances dos seus negócios, do seu desenvolvimento, daquele papel que você tem exercido enquanto CFO do maior grupo de lançamentos digitais do Brasil. E fala um pouco dessa tríade para nós. Muito importante você ter lembrado disso, porque a primeira coisa é a pessoa saber o que ela quer. Agora há pouco eu respondi sobre o que você perguntou em relação ao direcionamento. Não tem jeito de eu direcionar você para uma coisa que não está dentro de você já. Eu vou só ajudar você a despertar isso. Só que para você despertar e agir, você tem que saber o que você quer. É tão básico, mas as pessoas, elas desrespeitam o óbvio. As pessoas desrespeitam as trivialidades. Elas não tropeçam em pedras grandes, se tropeçam em coisas mínimas, pequenas. Ah, parece tão óbvio. Mas você sabe uma coisa? Nem todo mundo sabe o que quer. Parece absurdo isso, né? Nem todo mundo sabe o que quer. E como já dizia Sêneca, nenhum vento é favorável para quem navega sem sentido. Eu aumento Granada. um pouquinho. Eu aumento um pouquinho. Continuando, Sêneca. Matheus Ribeiro agora. Nenhum vento é favorável para quem navega sem sentido. Mas um vento contrário não vai atrapalhar uma pessoa que sabe para onde está indo. Então escuta uma coisa aqui. O que acontece? Então a primeira coisa. Anota isso aí. Então a primeira coisa é clareza. Repete aí pra gente, Matheus. Nenhum vento contrário vai atrapalhar quem sabe para onde está indo. É a continuação de Sêneca. Sêneca 4.0, atualizada aqui 2025. Sabe por quê? Ah, mas parece tão óbvio. Não, não é tão óbvio assim. Você sabia? Nós poderíamos ficar aqui falando só sobre clareza. Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade em comunicar o que elas vendem? Vamos falar um pouquinho disso aqui agora. Venda. Ah, venda. Pois é. A pessoa não sabe o que ela vende. Ela não sabe comunicar o produto dela. Por que tem tanto produto ruim vendendo no mercado? Porque quem está por detrás sabe comunicar, ter uma mensagem clara. Ah, mas o produto não presta, o meu é muito melhor. Sim, mas você está escondido, ou você não sabe nem comunicar o que você vende. O seu concorrente, ele sabe comunicar o produto dele que é pior do que o seu. E na vida acontece do mesmo jeito. O que tem de gente de diploma, formado, com currículo vasto, trabalhando para quem tem coragem. Mas sabe por quê? Porque quem tem coragem tem clareza para onde está indo. Tem convicção, bate no peito e fala, eu não estou nem aí. Se eu sei ou se eu não sei, eu vou. E o outro que diz saber muito, sabichão, não faz nada. Porque até hoje está perdido. Ah, nós temos acompanhado o que tem de gente que chega nos 50 anos de idade e não sabe mais o que é da vida. Tem gente que já é bem sucedido. E não é uma questão aqui de monetária, questão financeira, não. É uma questão de clareza da vida, alvo de vida. A pessoa está com 50 anos de idade, ou seus 55 anos de idade, já é formado, graduado, ou então foi bem sucedido nos negócios, é pai, já é avô, talvez. Já casou os filhos, tá só ele, mas a esposa, ou talvez é solteiro, é viúvo, mora sozinho, não importa. A questão é, você pergunta assim, você sabe o que você vai fazer com a segunda parte da sua vida? Não, não faço nem ideia, sabe por quê? Porque a primeira parte tá toda ferrada, nem sabe o que ele fez com a primeira parte da vida. Aí ele tá assim, gente, para onde eu vou? Uma das coisas que mais acontece hoje, nesse ambiente. Pessoas que não sabem para onde está indo. Por isso a primeira coisa que eu falo é, qual é a clareza? Nessa tríade, nós trazemos também aqueles degraus da mudança. A primeira coisa, você precisa saber o que você quer. Saber o que você quer. Eu sempre pergunto, é comportamental ou é técnico? Maior parte das vezes é comportamental. Por quê? A pessoa tem a cabeça inchada de conhecimento técnico. Mas quando vai para o comportamento, ela não consegue agir, porque é cheia de medos, ela é travada emocionalmente, ela é péssima de relacionamentos,
Aí me fala, uma pessoa dessa, perdida na sua identidade, pode prosperar? Não tem como. Nenhuma pessoa confusa sobre quem ela é pode fazer alguma coisa com clareza. A primeira coisa sempre é, você precisa saber o que você quer. Aí, uma das partes do que nós fazemos é dar à pessoa clareza do que ela quer. Aí a gente começa o quê? Fazer pergunta. O que você quer de verdade? Eu não faço nada, eu não transformo ninguém, mas eu posso ajudar a pessoa a se descobrir. Quando você não entende de um objeto, o que você faz? Você não entende desse microfone. Eu não entendo de microfone. Você pode estudar e passar a entender? Sim. E quando você não entende de você Despertou mesmo? curiosidade, né? E vai lá e estuda. E É sobre útil si saber mesmo. sobre microfone? Em alguns momentos da vida, sim. Agora, vamos lá, vamos aproveitar aqui então. É útil saber a importância de um microfone? Para você que vai utilizar o microfone? Sim. Sim. Uma câmera? Um monitor? Sim ou não? Um controle? Sim. Então, estude sobre isso. Tem um manual, não tem? E sobre o ser humano? E quando você não entende de ser humano? Quando você não entende de gente? Você pode entender de tudo. Você que é empresário, escuta aqui. Você pode entender de tudo do seu negócio. Se você não entende de gente, você não entende de negócio. Porque você vende para pessoas, você compra de pessoas, você concorda com pessoas, você treina gente para trabalhar com você. Se você não entende de pessoas, você entende de quê? Aí não sabe por que não está prosperando no negócio. Mas meu produto, minha tecnologia, minha gestão, meu sistema, meu processo, meu não sei o quê, meu marketing. E daí, você não entende de gente? Falta de quê? Clareza. E é tão engraçado, Matheus, porque todos os pilares da empresa precisa entender de gente, né? Marketing, Perfeito. a gestão ali, né? O departamento financeiro. E como, durante a sua jornada de crescimento, até assim, se for possível a gente contar isso para a audiência, qual foi o seu primeiro salário? E o ponto, assim, que te despertou, né? E que você teve, inclusive, essa clareza da sua importância para o desenvolvimento dos maiores líderes do mundo. Sabe de uma coisa? Eu não acordei um dia e falei assim, eu quero mexer com gente. Não. Eu não acordei simplesmente, você quer saber? Eu quero revolucionar o mundo. Não, esse tipo de coisa não vem na gente assim, né? Não é assim que funciona. Você precisa ser exposto a um tipo de ambiente, e ambiente é rei. Você precisa ser exposto a um tipo de ambiente, que você perguntou lá atrás, inclusive, sobre liderança. Essa liderança deve ser ensinada? Deve. Algumas pessoas vêm de um contexto familiar, social, de desenvoltura em liderança desde cedo. Mas a maior parte de nós não. Fiz uma pesquisa certa vez com grandes nomes, né? Grandes líderes da história, grandes pensadores, artistas, médicos, cantores, filósofos, cientistas, pesquisadores, enfim. E essas pessoas, 75% delas foram entrincheiradas na vida por problemas e dificuldades. Elas não acordaram e disseram assim, eu vou fazer história. Não. Mas as dificuldades da vida, os problemas, abandono, rejeição, traumas, abusos, violações, problemas físicos, tudo isso as entrincheiraram para dar uma resposta na vida. Essas pessoas não nasceram artistas, não nasceram grandes pensadoras. Não, elas foram entrincheiradas e deram uma resposta. E aí, escuta uma coisa. Eu fui exposto a um ambiente de muita pressão. Desde cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu primeiro emprego, você falou de salário aqui, né? Meu primeiro salário foi... Meu foi R$300. 300? Uau! Sabe qual foi meu primeiro salário? R$12. Meu Deus, anota essa aí. R$12. 1994. R$12. Eu peguei uma nota de 10 e 2 garrafas de Itucola, que era um refrigerante da Skin Cariol. 2 garrafas, na minha casa não tinha geladeira. Cheguei com 2 garrafas de 2 litros, feliz, alegre, olha meu salário. Cheguei em casa, não tinha geladeira, eu peguei as garrafas e coloquei debaixo da pia. Era um costume que nós tínhamos lá em casa de colocar coisas, né, para refrigerar debaixo da pia, que era mais fresco. Na casa não tinha geladeira. E esse trabalho era um trabalho que eu comecei nessa distribuidora, lá no interior de Goiás. Eu era aguador de planta, eu aguava planta, com 10 anos de idade. E aí, assim, morava eu mais minha mãe trabalhava na casa desse patrão, ele tinha uma distribuidora de bebida, e eu trabalhava nessa empresa. Só uma pergunta dentro dessa lacuna da história. Certo. Quem que te ativou esse perfil empreendedor nessa jornada aí? Eu já vendia picolé desde cedo, né? Eu não tive experiência com meu pai, então eu comecei a empreender vendendo picolé. Então, os pais de hoje precisam ensinar as crianças, inclusive, a empreender. É uma mentalidade de se vira. Uma mentalidade de predador. Vai à caça. É uma mentalidade de não espere que o mercado te dê nada.
vai fazer a coisa acontecer. Empreendedores são pessoas que inventam, criam soluções e são muito bem remunerados por isso. Ajudam, servem, resolvem problemas das pessoas e são reconhecidos, remunerados e requisitados. Então, escuta, eu vendia picolé aos 10 anos de idade. Saí dessa cidade onde eu morava, eu trabalhei nessa distribuidora de bebida 4 anos. Trabalho pesado, pesado. Eu aprendi, infelizmente, naquela ocasião, conviver com pessoas adultas muito cedo. Então eu bebia, saía para as festas, já fazia um regaço. Um monte de coisa errada. Más companhias. E aí, eu comecei a estudar à noite, eu tinha 14 anos de idade, eu estudava à noite. Meu filho tem 13 anos. Imagina meu filho estudando à noite hoje, uma coisa impensada. Mas eu aos 13, 14 nada, 13 anos de idade eu já estava estudando à noite. Mas ele aprende sobre finanças e faz isso muito bem e tem um entendimento lógico de grandes coisas, inclusive carros, né? Pois é, sabe demais, estuda muito. O que acontece? Comecei a estudar à noite, 13 anos de idade, trabalhava o dia todo. E aí eu saí dessa cidade e falei assim, pô, chega, eu não posso mais ficar aqui. Eu tenho que caçar alguma coisa importante para minha vida. Fui para Goiânia, capital. Aí chegando lá onde Deus mudou a minha história, conheci muitas pessoas e aí começou a despertar dentro de mim algo. Cara, eu acho que eu tenho um propósito na vida. Eu era perdido, largado, abandonado, revoltado com a vida. Um adolescente revoltado. De chutar a panela dentro de casa, de jogar a garrafa da minha mãe e fazer um regaço. E eu comecei a ver outras pessoas. O que o ambiente faz com a gente? Eu comecei a ver essas pessoas com outra cabeça. Empreender. Eu trabalhava numa cobrança de telemensagem, eu ganhava muito mais que o salário. E aquilo começou a mexer comigo. O ambiente que eu estava era muito propício, porque tinham pessoas pensando em crescer na vida. Pensar em família, coisa que eu não imaginava que eu pudesse ter um dia. Eu comecei a pensar em ter uma família. Estudar e empreender e crescer e liderar e estar à frente de pessoas e servi-las. Uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Palestrar, treinar gente. Estar nos grandes palcos do mundo. Isso nunca passava pela minha cabeça. Mas o ambiente me deu isso. O que o ambiente faz com você? Esse tipo de coisa. Começou a mexer comigo. Comecei a olhar para essas pessoas e falar assim, cara, eu quero fazer o que esses caras fazem. Eu quero fazer o que esses caras fazem. Eu quero me comunicar como esses caras comunicam. Eu quero falar do jeito que eles falam. Eu quero pegar no microfone como esses caras pegam. Eu tinha 15 anos de idade quando eu vi isso acontecendo. Nossa, eu quero cantar como esses caras cantam. Eu quero estar numa roda falando do jeito que esses caras falam. Esse negócio começou a mexer comigo. Uau. E daí é que vem essa coisa toda de mexer com gente. Trabalhar com pessoas. Fazem 25 anos que eu tô nessa jornada aí. Durante esse tempo, Matheus, teve alguns momentos mais difíceis e outros extremamente vindouros que ficam marcados aí na sua mente. Eu gostaria que você contasse para as lideranças que estão aqui no Pode Ativar, qual foi esse ápice, o seu momento mais difícil de crescimento e o seu melhor momento nesse crescimento também. Tive grandes momentos, assim, tanto em organizações que eu passei. Eu tive uma fase da minha vida que eu dediquei exclusivamente ao trabalho eclesiástico, espiritual. Na igreja, eu fui professor de teologia durante 12 anos. Eu acompanhei um grupo de pessoas enorme, tanto jovens quanto casados, durante muito tempo. Nessa organização enorme, eu fazia também um papel de gestor. Tinha algumas áreas que eu dedicava, eventos, compras, financeiro, rádio. E aí eu mergulhei nisso durante muito tempo. E como professor, eu tive uma premiação como melhor professor durante 7 anos seguidos. Eu dava aula para 400, 500 pessoas todos os dias. Segunda a segunda, todo dia. Eu cheguei a dar aula assim durante 100 dias seguidos, sem parar. De segunda a segunda. 100 dias, sem parar. Então foram momentos muito importantes, muito preciosos que eu tive. Eventos, grandes eventos. Então você vê, em 2012 eu estava fazendo evento para 50 mil pessoas. Eu fazia parte da organização. Fizemos 4 anos seguidos, eventos em estádio. Eventos em ginásio, para nós era comum fazer 2, 3 vezes por ano. Evento para 20 mil pessoas. Então eu participei muito disso. No ambiente corporativo, que eu estive lá durante muitos anos também, como gestor comercial, como líder de equipes, como vendedor, que eu trabalhei durante muito tempo como vendedor. Eu tive uma experiência do corporativo de mais de 15 anos. Sem contar as empresas que eu abri, que eu empreendi. São negócios que eu depois tive que abrir mão para cuidar do trabalho que eu estava cuidando lá na igreja durante esses 12 anos. Momentos muito especiais. Abri negócios que prosperaram, empresas que eu vendi. Então eu desfrutei bastante. Essa fase que eu tive durante 12 anos como professor me deu uma bagagem, uma envergadura importante para lidar com pessoas. Eu falo sempre, eu já me sentei
já mentoreei, treinei quase todo tipo de gente. Já sentaram comigo pessoas que, por exemplo, tinham de casado que eu tinha de idade. Então eu já sentei com quase todo tipo de gente. Você pode pegar da pessoa mais simples a mais sofisticada, do mais pobre ao mais rico, do multimilionário, do mega empresário, o dono de várias e várias marcas, em vários palcos do Brasil, em muitos lugares. E aí eu posso depois contar um pouco mais dessa história um pouco mais à frente. Então foram momentos muito importantes, mas tiveram também momentos de muita dor. Interessante uma coisa, 2 momentos que eu posso lembrar aqui, que foram momentos muito dolorosos para mim, não foram comigo exatamente, não foram diretamente comigo. Não foram momentos que não foi nas empresas também que eu passei. Nas empresas eu tive momentos assim, como acontece em toda corporação, mas não tiveram momentos assim de tristeza, de perdas, nada do tipo. Mas na igreja eu tive muitos momentos assim. Teve 2 momentos. Um foi a perda da esposa de um grande amigo meu, da esposa do filho, num acidente. E isso foi no mesmo ano, 2013. Então foi um ano muito difícil, mas muito difícil mesmo. De dores, eu vivi um tempo de ansiedade, de angústia, de medos, de insegurança, de muita incerteza, momentos de transição. Primeiro foi a perda dessa pessoa, e um outro momento foi a perda também do filho, na verdade de um primo de uma pessoa que caminhava bem próxima de mim. Foram cenas assim que me lembro por conta, né, mas foram cenas muito difíceis, muito complicadas. Para lidar com isso naquele momento, não por conta da minha idade natural, mas por conta da pressão que havia, foram momentos muito difíceis, muito dolorosos. Digo para você, inclusive, que assim, essas perdas superaram em muito certas situações que eu vivi na minha casa, na minha família. Por conta da ligação que você tem com as pessoas, isso acaba mexendo muito com você, isso mexeu muito comigo naquela época. Né? São 12 anos, mas aquilo demorou anos ali para se curar, para se cicatrizar. Então, para quem está assistindo, se você perdeu algo, alguém, ou até mesmo aí no seu negócio, qual é a frase que está escrita na capa do livro da vida para que essa pessoa pegue isso e coloque na estante? Tem uma coisa, né? Você, quando fecha um negócio, para alguns é aquela sensação como se fosse um luto, né? Mas você pode voltar e fazer tudo de novo, você sabe o caminho. Não é verdade? Dá para fazer de novo. Agora, quando você perde uma pessoa. Né? Quer dizer, claro, a gente sabe que vai encontrar lá no outro momento, no outro mundo, onde vai haver a paz plena. Mas é mais complicado de superar, com toda certeza, né? Então, o negócio você abriu, ficou devendo, ou então teve um prejuízo. Você pode voltar e fazer de novo, porque você fez uma vez e você é capaz de fazer de novo. É verdade. Joel, tem alguma pergunta aí, neste momento? Temos sim. Matheus, no bloco anterior, você estava falando sobre gestão de pessoas, você estava falando sobre entender de pessoas. Uhum. E o Renato, lá de Belo Horizonte, ele mandou uma pergunta para você, que é a seguinte, ó. Sou diretor comercial numa empresa de 57 pessoas e eventualmente enfrento problemas e desafios com conflitos de times, conflito de pessoas. Ele está perguntando aqui como que é a maneira mais eficiente, como que um líder de alta performance faz para gerir conflitos na empresa. Treinar, tratar. Primeiro é recrutar, né? Recrutar certo, treinar com eficiência e tratar bem as pessoas. Tudo que você fizer dentro de um time, de uma equipe, precisa ser pautado numa cultura. Nós falamos muito a respeito de cultura da empresa, cultura de liderança, multiplicação de liderança. Conflito vai ter em toda equipe. Tá? Toda equipe vai ter conflito, vai ter racha, vai ter briga de egos, você vai ter que administrar tudo isso, vai ter conflito de interesses, vai ter pontos de vista distintos. Só que tem que tomar cuidado com uma coisa. Ter pessoas na sua equipe, no seu time, que discordam, tá tudo bem. O que não pode acontecer é se essas pessoas estão atrapalhando a sua cultura. Tem uma matriz que nós ensinamos a respeito disso, né? Há 2 cenários que você demite. Desliga e desconecta alguém do teu time. Há um outro cenário que você treina, há um outro cenário que você reconhece. Na equipe do Renato, né? Sim. Na equipe do Renato, tenho certeza que tem pessoas que têm resultado, mas não têm compromisso com os valores. O que eu faço? Tem que desconectar. Tem um que tem compromisso com os valores, mas não tem resultado. Você pode treinar. Treinar e dar um prazo para essa pessoa responder. Tem um que não tem nenhum dos dois. Desconecta rápido. E tem um que tem os dois. Tem resultado e tem cultura. Promova essa pessoa. Reconheça essa pessoa. Mais que recompensar, promova. Reconheça. Então, quer dizer,
Ele tem essa ciência de que na equipe dele tem esses 4 perfis de pessoas? Ele tem consciência de que, ou seja, tem que conhecer o time dele. Só dá para tomar decisões baseadas em que? Informação, papéis de um grande gestor. Só toma decisão baseado em informação, é dado. Não é achismo, não é algo que eu percebo, nós tem que ter dados. Qual é o dado? Essa pessoa que é engajada. 4 perfis de pessoas que você tem nas empresas. Gente altamente engajada. Vamos atravessar o rio, nós estamos dentro da canoa e vamos remar. Altamente engajado. Você está engajado ali e o seu time está com você. Tem algumas pessoas que estão com você, altamente engajado. Concentrado, esforçando, vamos embora, vamos sair do outro lado. Tem um que está assim, ó. Remando assim, ó. Cansado. Com aquela postura assim, leviano. Razoavelmente engajado. Quase desengajado. Tem um que está desengajado. Tem um que está assim, ó. Braço cruzado. Esse aqui está desengajado com a sua cultura. Esse aqui não dá a mínima para aquilo que você fala. Para ele tanto faz chegar lá ou não, ou morrer aqui no meio do lago, tanto faz. E tem um que está altamente desengajado. Esse é o cara que não tem cultura e não tem valores. E não tem resultado. E ainda atrapalha. Esse é o que está dizendo. Eu não estou não só remando a favor, eu estou remando o contrário. Eu quero que vocês se danem. Eu quero que essa empresa se foda. Ou seja, eu estou remando o contrário. Esse tem que fazer o quê? Manda descer. Trabalhar na concorrência. Manda descer. Aliás, dependendo da concorrência, se eu não tenho ódio pro meu inimigo, nem para ele eu desejo essa pessoa. Porque tem gente, você sabe, não sei se você conhece, isso aqui é um... Ó, escuta essa aqui. Isso aqui é nova. Curso rápido de gente. Posso falar? Pode. Curso rápido de gente. Pega isso aqui. Anota aí, pode ativar. Veja todos. Ouça alguns e ande com poucos. Pegou? Curso rápido de relações humanas. Veja todos, ouça alguns e ande com poucos. Mais uma do nosso curso rápido aqui de gente. Tem pessoas que são uma grande bênção quando chega. Outras são mais bênção ainda quando vão. E para onde vão? Pegou aí? Tem gente que quando chega você celebra. Uau! Quando sai, você celebra mais ainda. Vai! Agora eu não sei como é que você quer ser celebrado. Tem 2 maneiras de você ser celebrado quando você sai. Uau! Como você acrescentou. Obrigado por aquilo que você fez. Por essa organização, por essa marca, por essa empresa. Estamos gratos por aquilo que você fez. É um jeito de celebrar. Agora tem uma outra celebração. Demorou demais você sair daqui. Vai logo. Nós estamos celebrando muito mais. Então o gestor comercial aí faz uma coisa. Treina teu time, dê atenção, trate bem. Agora, identifique quem é que está caminhando com você de verdade. Bom? É sobre isso. Matheus, Elon Musk desafiou o mundo ao criar empresas que ninguém acreditava que seriam possíveis. Continua mandando perguntas aí que já já a gente vai ter mais uma pergunta aqui para o Matheus Ribeiro. Então, repetindo aqui, Elon Musk desafiou o mundo ao criar empresas que ninguém acreditava que seriam possíveis. No mundo da liderança, qual é o pensamento mais comum que limita os líderes a alcançarem o que eles desejam? Tecnicamente falando, ele está muito no dia a dia, no chão da fábrica, no corredor da empresa, da loja, está no balcão. Ele está na linha de frente, com a mão na massa, no operacional, tecnicamente falando. Ou seja, nesse lugar, você não consegue ver o seu negócio de cima. Você não consegue ditar tendência, você não consegue enxergar o seu mercado, você não consegue desafiar o seu mercado. Você não consegue inovar, criar novas parcerias, você não consegue inventar, você não consegue criar soluções inteligentes. Ou seja, o cara que está ali o tempo todo, ele abriu a empresa, ele abriu o negócio com a cara e com a coragem, foi lá e desafiou, agarrou uma oportunidade, ele criou uma possibilidade. Parabéns, corajoso. Depois que ele faz é corajoso. Parabéns. Só um detalhe. Tem que depois saber desenhar um processo. Tem que saber depois ditar uma tendência. Tem que saber depois romper, furar um teto. Ele fez isso? Não consegue, porque está o tempo todo pensando ali, ó. É uma visão aqui, ó. Tá com tapões aqui nos olhos. Não consegue ver de cima. É sempre aqui, ó. Ele não consegue criar soluções novas. Ele não consegue desfrutar. Não tem ócio criativo. Ele não tem aquele momento em que ele desfruta, se alegra e cria algo novo. Por que o Elon Musk consegue fazer isso? Ele é o cara que está aqui em cima, ó, vendo de cima. E outra coisa, ele desafia o mercado. Ele é disruptivo. Ele é inovador, ele é criativo. Ele, às vezes, para alguns, banca o ridículo. Mas, afinal de contas, não é sobre isso? Não é sobre a pessoa ser extraordinária? Você não vai ser nunca se você não bancar o ridículo.
E aí o que acontece? Por que dá conta de fazer isso? Porque tem gente em todas as frentes dos negócios, das empresas, das marcas dele, pesquisadores, cientistas, engenheiros, todo mundo criando, pensando. Porque ele tem o quê? Uma cultura muito forte, um pensamento, uma mentalidade de desafio o tempo todo. E ele está solto. Tecnicamente falando, é o cara que está no operacional. E no comportamento, é um cara que não tem medo de se arriscar. Uma característica muito notada em grandes líderes e homens como Elon Musk, Bezos e outros tantos aí. Bill Gates, era o Steve Jobs e outros tantos que a gente poderia citar aqui. Eles têm uma satisfação pelo risco. Convivendo com empresários e multimilionários e bilionários, percebe o seguinte: eles são apaixonados pelo risco. Eles parece que não conseguem. Eles não conseguem viver sem um risco. Sabe aquela coisa assim de se jogar do penhasco e na descida criar as asas? Pois é, eles vivem dessa perspectiva. O tempo todo se lançando do penhasco. Ou seja, o que nós vamos criar de novo? Mas isso é perigoso, mas eu adoro o perigo. Eles dormem ao som das bombas, eles dormem ao som do barulho, eles dormem no barulho. Ou seja, eles gostam dessa aventura. É por isso que ele faz o que faz. E nós estamos vendo isso na prática, vivendo isso com você, né? Estamos chegando aí na 13ª edição da maior imersão de formação de líderes do Brasil, que é o LEX, o Líder Exponencial. Esse crescimento, essa inovação que você tem aplicado nesse despertamento da liderança que acontece no LEX, de onde vem tanta inovação aí? Então, a gente não pode nunca parar de atualizar, de estudar, de criar. Afinal de contas, o que o nosso cliente busca, o que o nosso aluno busca, o que o mercado busca é gente atualizada, gente agradecida, gente que ajuda, gente que ativa, gente que atualiza. Então nós estamos o tempo todo criando soluções inteligentes. Aqui, ó, como agem os grandes líderes. Isso aqui é um manual, é um guia. O segredo de 20 anos treinando pessoas. Mas eu não paro por aqui. Então, é todo dia inovando, criando, inventando, construindo, pegando, encontrando as dores, porque não é sobre o que eu falo, é sobre o que as pessoas precisam. Então a minha mensagem vai ao encontro daquilo que o meu consumidor, o meu cliente, o meu aluno precisa para implementar no negócio dele, na carreira dele, na profissão dele, nos negócios dele, para ele poder crescer, prosperar e ter lucro, prosperidade e liberdade. Então o que a gente faz com o nosso time? O tempo todo atualizando aquilo que o mercado precisa. Imagina só, o nível de concorrência que nós temos hoje nas marcas. Dificuldade no marketing, no posicionamento. Dificuldade em dar respostas claras. Precisão, sistema, inovação, venda, atendimento, encantamento. Uau, é muita coisa. Então são informações aceleradíssimas. Então o mercado ele muda o tempo todo. Muito volátil. Se você não der consistência, você fica para trás. Um tempo atrás você ficava para trás. Não é mais ficar para trás. É ser desinstalado. É ser desativado. É ser desativado. O que acontece? Então pode ativar essa inovação aí em você. É por isso que o LEX ele oferece essas soluções, uma metodologia clara, precisa, objetiva e muito intensa. Nós trabalhamos muito com essa questão da energia, que é você, eu costumo dizer o seguinte, liga sua pilha no reator nuclear, para você poder levar para a tua cidade, levar para o teu negócio, levar para o teu time. E geralmente que as pessoas que vão, elas são impactadas de uma maneira assim espetacular. E o que estava dentro delas é despertado. Quanta ideia, quanta solução estava guardada, escondida dentro delas. E vai para fora, sai. É ativado, é despertado. Para elas poderem Nós prosperar. começamos essa entrevista aqui perguntando sobre o Mateus 2025 e ele já começou com tudo, né? Você acabou de chegar de Orlando, participou ali, visitou os bastidores das maiores empresas do mundo. Então quer dizer que tudo isso que você já buscou, você vai colocar agora na próxima edição do LEX? Uma coisa que eu até falei, atualiza na sua agenda, porque o LEX 2025, a versão 2025, ela tá absurda. Tá agressiva, tá sem educação. Tá bom? E de verdade, nós não temos hora para acabar o evento. Quer dizer para todo mundo aqui que nós começamos e aí é o que a galera der conta, porque energia não falta e você vai realmente redesenhar e redefinir sua vida, sua profissão e seu negócio. O LEX, de fato, ele é uma redefinição, é uma revisão da sua vida e do seu negócio. Essa é a promessa. É a entrega definitiva, o guia definitivo da sua prosperidade. Uau! Anota essa, o guia definitivo da sua prosperidade. E o LEX vai acontecer nos próximos dias 15 e 16 de março, onde? Na plataforma internacional, aqui em Alphaville. Temos mais perguntas, Joel?
Temos sim. Matheus, o Gerson, ele estava assistindo um bloco anterior ainda sobre gestão de pessoas e treinamento. A pergunta dele é o seguinte, ó. Contratei aqui um CEO, um líder para minha empresa, para ele treinar pessoas e desenvolver os líderes que eu tenho na minha empresa. Só que eu tenho ouvido que ele não sabe tratar bem as pessoas, são reclamações constantes, e que ele também não é bom em dar feedback. Ele está perguntando aqui, ó, existe alguma técnica para dar feedback, para construir treinamento e desenvolver pessoas dentro da sua empresa e nos negócios que você atua? Com certeza, você tem várias maneiras de entregar um feedback. Na verdade, eu nem gosto tanto de usar a palavra feedback, eu prefiro feed forward. O feedback está muito voltado para aquilo que foi feito até aqui. Feed forward daqui para frente. Você pode fazer uma abordagem, olha, você teve essa atitude. Eu costumo usar, eu gosto de usar o feedback marca. O momento, a atitude, a reação, o seu, digamos ali, a sua conexão com aquela situação e a sua autoridade. Eu uso o acróstico aqui, marca. O que significa isso? Primeira coisa, identifique o momento que aconteceu isso. Depois, qual foi a sua atitude? Depois, a sua reação ao que aconteceu. Né? O que isso tem a ver com o seu caráter? O que é que você revelou, o que você demonstrou? E por final, isso reforçou, isso solidificou a sua autoridade? Qual foi a sua atuação nessa situação? O que acontece? Eu costumo dizer para o pessoal da equipe e também junto aos nossos empresários e alunos para fazer o seguinte: não só fale o que aconteceu, fale daqui para frente o que é que você vai ter que desenvolver e habilidades, e técnicas e comportamentos e competências para aquilo que você quer alcançar. Então vamos atualizar um pouquinho, porque essa ferramenta do Feed Forward eu acredito que ela é até mais importante que o feedback. Agora, o que ele disse aí que contratou uma pessoa para treinar o time dele. Pois é, esse é o grande problema. O que tem de empresário contratando de fora para treinar o próprio time que ele nunca treinou? Me fala uma coisa, quem deveria ser a primeira pessoa a treinar o teu time? Aí é que está o grande problema, que aí é uma coisa que nós falamos na Insider. Isso aqui é inovador. Não deveria, mas é. Você, empresário, deve ser o primeiro a treinar o teu time. Não é alguém de fora, porque a pessoa chega de fora cheia de manias, a pessoa vem de fora cheia de vícios, e ela traz consigo a cultura dela. Aí ela chega e começa a implementar uma cultura fora da sua cultura. Ou talvez nem você tenha a cultura da sua empresa. Para você é uma coisa que tanto faz, né? Ele traz as manias, traz os jeitões dele. Eu já fiz isso acontecendo demais. E aí ele traz o jeito dele. E como a sua empresa não tem um manual de procedimentos, de práticas, você não tem uma cartilha, você não tem uma catequização, uma doutrinação, digamos aqui. Cultura é doutrinação, cultura é religião da sua empresa. Tem que ser seguida, é crença, é o seu jeito. Ele chega com essas coisas e começa a implementar no seu negócio. Aí você fica espantado, mas não deveria estar fazendo isso. Não, você que não deveria ter terceirizado essa responsabilidade. Cabeça de muito empresário. Ah, isso é tarefa do RH. Ah, isso aqui é tarefa de algum palestrante motivacional. De onde é que você tirou isso? Está muito atrasado, amigo. Você é o responsável. Matheus, mas eu não sei comunicar. Você pode ter alguém no teu time que faça isso, desde que orientado por você. Você deve ser o primeiro. Você falou que eu estava lá em Orlando, de fato, ficamos lá um tempo. E nos bastidores da Disney, a pessoa chega, ela vai para o Cast Members. Lá tem um prédio onde a pessoa ela faz a primeira abordagem. Ela preenche pelo e-mail lá o currículo dela, mas ela chega lá no escritório do Cast Members, para começo de conversa, ela não tem ninguém na recepção. Por quê? Porque eles querem perceber se a pessoa tem o quê? Iniciativa, proatividade. Se a pessoa chega, não vê nada e vai embora, pronto, já entenderam o seguinte, essa pessoa não tem nenhum mínimo de ambição, essa pessoa não tem proatividade, não tem iniciativa de buscar a resposta. Agora, a pessoa chega, ela começa a fazer avaliações e fazer principalmente perguntas. Espera um pouquinho, será que não tem uma sala aqui? Então eu vou subir a escada. Aí quando ela sobe a escada, tem uma sala, aí tem uma pessoa para receber ela. Ou seja, já passou do primeiro teste. O que é isso? É um jeito que aquela empresa tem de recrutar. Achei formidável. Então, quer dizer, você falou dos bastidores da Disney. Nós fomos lá. Eles não chamam lá de colaboradores. Eles chamam de quê? Elenco. Porque todo mundo lá faz um show. Que é uma das palavras das 5 da cultura da Disney. Segurança. Cordialidade, né? Depois inclusão, show e eficiência. Segurança, cortesia, show, eficiência, show, inclusão, show e eficiência. São as 5 palavras da cultura deles.
Tudo se volta para isso. Mais uma vez, o cara traz alguém de fora para treinar o time dele e faz errado. Você queria que ele fizesse o quê? Certo? E nem sabe como fazer. Não foi treinado Foi para treinado para isso, isso. né? Você, empresário, você precisa ser o primeiro a treinar o teu time. Matheus, Jeff Bezos diz que o cliente precisa ser obcecado pela experiência e não pelo produto. Para um líder, qual deveria ser a sua obsessão diária? Que ali, em Orlando, você viu tanto que eles são obcecados por resultados, por ter ali o desenvolvimento e ainda celebrar por isso, né? Eles celebram muito essas conquistas diárias. Nós estamos falando de um país que criou uma cultura de desenvolvimento para encantar o mundo, para fazer as pessoas irem para lá para gastar. A cultura do consumo está ali, nos Estados Unidos. Então, eles criaram isso. É um país para você consumir tudo que você tem. Consumir, porque lá tem tudo. Pois bem, o que o Bezos disse, eu concordo plenamente, porque de fato, produtos e serviços passam, experiências ficam. E é por isso que tem algumas marcas algumas marcas que prevalecem no mercado. Porque elas proporcionam para os seus consumidores, seus clientes, o quê? Uma experiência. Eles não viram mais clientes, eles viram fãs. Escuta isso aqui. Toda marca que produz experiência não tem cliente, tem fãs enlouquecidos. Estivemos na Apple, ouvindo o alto executivo da Apple. 3 coisas básicas que eles têm. Que é a inovação, é a criatividade e o detalhe. Então todo mundo lá é incentivado a olhar os detalhes, ser inventivo e ser criativo. O que proporciona essa marca? Status, experiência com a marca. Então, uma coisa muito importante, Jaque, e todo mundo que está aqui com a gente agora, não pode ativar. Se o seu produto, seu serviço, sua marca, não proporciona para o seu consumidor uma experiência arrebatadora, você pode ter certeza, ele vai comprar de uma outra marca que proporcione isso para ela, para essa pessoa. Porque o que o ser humano busca? Busca sobrevivência, busca segurança e proteção e busca realização. E independente da área da atuação do produto ou do serviço, sempre o cérebro das pessoas vai se voltar para isso. Marcas precisam pensar não no que querem, mas no que o cliente busca. A história do cliente. Você tem que conectar com a história dele. Para a gente encerrar esse terceiro bloco aqui, partir para o último. O que ninguém te pergunta, mas você gostaria que perguntassem a você sobre liderança? Então, sobre liderança, não... Talvez por que a gente fala que liderança não é posição, não é título, não é cargo, né? Por que a gente fala tanto a respeito disso? As pessoas me perguntam isso de outras formas. Ou por que é tão importante? Isso que não é uma habilidade especial e definitivamente não é uma competência especial. Todo mundo nasceu para ser líder. Se eu carrego isso de uma maneira assim tão convicta, alguém poderia me perguntar por que você fala tanto disso, por que você tem esse negócio tão impregnado na sua testa? Porque eu sei o quanto a falta disso atrapalha. Eu sei o quanto essa falta de protagonismo, esse senso de resolução, esse senso de posicionamento, quanto isso atrapalha a família, a sociedade, a política, a economia, os negócios, as empresas, a educação. Quanto a falta de pessoas posicionadas atrapalham, ferram com a sociedade. É por isso. Liderança ou alta performance? Liderança. Desenvolvimento pessoal ou desenvolvimento da equipe? Desenvolvimento pessoal e depois da equipe. Sem o primeiro, você não tem o segundo. Jeff Bezos ou Elon Musk? Elon Musk. Apesar que eu gosto muito do Bezos também, gosto muito da Amazon e de outras coisas que ele faz, mas para mim hoje o Elon Musk tá na frente. A mentalidade, a criatividade, a inovação. E tá em destaque, né? De todos esses livros que nós temos aqui, qual é o destaque? Aquele número 1, que deve estar na estante, na biblioteca. Todos esses livros têm uma história, todos eles. Aqui do lado tem um livro que, resultado de um curso, primeiro curso que eu gravei com o celular iPhone 8, 40 horas que a minha esposa gravou. Esse livro tem uma história. Esse aqui é sobre maestria emocional, sobre protagonismo. Esse aqui é um livro que eu fiz com alguns alunos, mentorados nossos. É um livro sobre superação, uma história de resultados. Esse aqui, na verdade, é o repaginamento do meu primeiro livro que foi lançado em 2015, O Tiro Pino da Granada, que se tornou a Experiência Processual. E aqui está um livro que eu tenho muito apreço por ele, que é o
Vida Imbatível, que também é uma história de uma fase de mudanças. E aqui está o meu queridinho, que é o Como Agem os Grandes Líderes, que na verdade é uma realização. E aqui está um método de coisas que eu ensinei, pratiquei durante mais de 15, talvez 20 anos ensinando em sala de aula e que produz resultados e ensina você a lidar com gente, treinar pessoas, capacitar pessoas para o resultado. Então todos eles têm uma história, têm um apreço especial, não tem nenhum que eu possa dizer, esse aqui é o que eu mais gosto. Todos eles têm uma história. Escrever ou palestrar? Palestrar. Amo escrever, mas palestrar, porque a própria palestra já é uma escrita. É a escrita de uma história. Porsche ou Ferrari? Depende da ocasião. Depende da ocasião. Depende. Então vamos com mais uma pergunta, Joel? Tem mais uma pergunta aqui sim. A Suelen, Matheus. Ela é líder, ela é gestora na empresa onde ela trabalha e ela sente que às vezes ela não é respeitada. Ela está perguntando aqui, Matheus, como que eu faço para ser respeitada pelo meu time e na empresa, nos lugares onde eu trabalho, nos lugares onde eu frequento? Não tem nada que traga mais respeito na sua vida do que o resultado que você produz, para você e para os outros. Todo respeito só vem com resultado. Resultado cura confiança. E a confiança, ela aumenta seu senso de presença. Faz uma coisa. Comece a cuidar melhor da tua saúde física. Comece a cuidar melhor da sua saúde emocional. Comece a cuidar mais do seu nível de conhecimento. Comece a falar de assuntos diferentes. Não seja um especialista de uma coisa só. Comece a lidar melhor com os seus relacionamentos e da tua espiritualidade. Você vai aumentar de tamanho. Quando você aumentar de tamanho, que as pessoas começarem a perceber o seu nível de confiança, a sua beleza, a sua aparência, começaram a perceber o quanto você debate todo tipo de assunto e você tem uma comunicação fluida, você é uma pessoa relacionável, elas vão começar a notar, pera um pouquinho, essa pessoa mudou. Elas vão começar a te respeitar. Elas vão começar a olhar para você de forma diferente. Quando elas começarem a olhar para você de forma diferente, elas vão, em vez de te criticar ou de te ignorar, vão começar a te fazer perguntas. Sinal de que você tem respeito. Pessoas te fazem perguntas. Sinal de que ninguém te ignora mais. As pessoas começam a perguntar. E a primeira pergunta é, o que está acontecendo com você? Quando você não tem resultado nenhum, e você não tem confiança, não tem presença, pessoas te ignoram, te isolam, te criticam ou te perseguem. Agora, quando você começa a ter resultado, pessoas começam a te fazer perguntas. A primeira pergunta é, o que é que você está fazendo? O que aconteceu com você? Sinal que você cresceu e você agora está sendo respeitado. Crie respeito, crie resultado e o respeito virá. Crie resultado e o respeito virá. Tá bom? Líder não precisa se impor, só precisa ser respeitado. E respeito vem com resultado. Produza resultado para você e o respeito vai vir como consequência, natural. Matheus, para a gente encerrar, quais foram e quais são, né, ainda os seus desafios nessa caminhada de crescimento agora, que você já está em faturamentos que muitos da nossa audiência desejam, ou você que está aí, inclusive, que já tem esse faturamento como o Matheus hoje, os níveis de escala que você precisa e já está fazendo para poder percorrer. Que é muito se fala de modelar, né? De olhar para você. Tem muitas pessoas olhando e estão espantadas com esse crescimento acelerado. Matheus de 1 ano atrás não tem nada a ver do que o Matheus de 2025. Sabe de uma coisa? O faturamento muitas vezes é só ego. Eu definitivamente não sou muito preocupado com essa questão de faturamento em si. Nem sempre quem fatura mais lucra mais. Mas eu tenho algumas métricas, né? E aí, tecnicamente falando, eu estou mais focado na lucratividade. Eu quero que o nosso time, né, nossa empresa, nossos negócios performem bem no mercado, façam frente no mercado de ter tendência e ter um posicionamento de uma marca forte no mercado, que todo empresário quer ou deveria querer. Porque o lucro ele vai mexer com o seu bolso, né? O lucro mexe com a sua vida, o lucro mexe com a sua liberdade, o lucro te posiciona, o lucro faz você poder fazer melhores investimentos, o lucro ele mexe com o teu caixa, o lucro ele te dá uma outra perspectiva e outra autoridade. A empresa existe para tornar o dono dela rico, próspero, livre, né? Então é o que o lucro faz. Nem sempre o faturamento faz isso. Se você tiver uma margem ruim, o faturamento não quer dizer nada. Pois bem, mas mais do que isso, e aí tem um outro jogo que a gente pode falar no próximo podcast nosso aqui, que é o jogo do equity.
Que empresa não é você ficar com ela 10, 20, 30, 50 anos. É gerar valor, que esse é o desafio. Gerar um nível assustador de valor nessa empresa. Para que na alta, ao som do violino, ela possa ser vendida. Não ao som das bombas. Que é outra coisa que a gente pode falar no próximo episódio. Vender a sua empresa ao som do violino, não ao som das bombas. Aí é o jogo do equity. Aí é um jogo de gente grande, né? Aí é o seguinte, é o valor que a minha empresa tem no mercado. Não é mais sobre o meu faturamento, não é mais sobre a minha carteira de clientes, não é mais sobre o quanto eu produzo, mas o que é que a minha empresa representa, meu negócio, minha marca representa no mercado. Relevância. Aí a relevância tem a ver com o valor que o mercado dá pela minha empresa, pelo meu negócio. Aí é o equity. Aí acabou, é outro jogo. Vamos fazer agora mitos e verdades e perguntinhas rápidas que envolvem o seu movimento, o Lex Líderes Exponenciais. Qual é a história mais impressionante de alguém que participou do Lex e que te impactou? Tem muitas histórias, mas uma história bem interessante foi de uma pessoa, de um cara que pegou uma moto lá de Rondônia e veio parar em Alphaville. Rodou 4.000 quilômetros de moto, gastou uma semana para chegar aqui. Aí você põe, foi uma Harley Davidson, né? Foi uma XT, foi uma 750, foi uma 1.000 cilindradas. Não, foi numa Honda 160. Dentre muitas e muitas histórias. É a história de uma senhora de 70 anos que veio lá de Manaus. É uma história de um empresário que estava brigado com a esposa que veio ainda assim e restaurou o casamento. É a história de um casal que estava lá brigado ou estava vivendo junto há 20 anos e casou no evento. Tem inúmeras histórias, são várias, são centenas. Mas tem algumas que nos chamam a atenção. Pessoas que atravessam o oceano, né? É uma pessoa, pois é uma pessoa. E aí a vida muda. Não tem nenhum desses casos que a pessoa continua no mesmo lugar. Não conheço ninguém que tenha tomado uma decisão importante na vida que continue no mesmo lugar. Tem uma história de uma pessoa que estava lá e a gente fazendo um convite na live, a pessoa, tô indo, e compra a passagem na hora e pega o voo no outro dia. Gente da Austrália, estava na live, eu vou nesse negócio. Semana que vem, vou comprar aqui agora minha passagem. A pessoa compra a passagem e vem. É uma pessoa que está na Bélgica e fala assim, eu tô indo. A gente pensa assim, pô, que atitude, que pessoa resolvida. E gente que muda a vida. Então são muitas histórias dessas aí, malucas. E nada mais gratificante que saber que essas pessoas têm tido resultados econômicos, emocionais, espirituais, familiares, relacionais, comportamentais, físicos, das mais diversas áreas, conexões novas, resultados em todos os âmbitos da vida. Cada um no seu tempo, alguns acelerados, outros um pouco depois, mas ainda assim acontecendo muita coisa. Isso é o que me deixa mais um senso de realização, muito satisfatório isso, gratificante. Nesse próximo Lex, você já informou a toda a equipe que vão haver muitas dinâmicas. Pode revelar um pouco? Dá um spoiler aí do que vai acontecer no Lex agora de março. Mais praticidade. Uma coisa que nós temos observado nos treinamentos. Eu já conheço isso há muito tempo, já faço treinamentos, imersões, formações há muito tempo. Mas a gente atualiza, né? Nós atualizamos. Então o nível dopaminérgico vai ser muito mais alto nesse evento agora. Tá? E é só para deixar você com mais vontade de estar aqui ainda, porque nós temos que proporcionar às pessoas tanto a experiência vivencial quanto técnica comportamental, espiritual e emocional. São as energias que nós proporcionamos, relacional, mas dá à pessoa aquele senso assim, eu já estou simulando aquilo que eu vou fazer lá na minha empresa. E é o que vai acontecer aqui dia 15 e 16 de março. Cai para dentro aí, ó, todo mundo. Joel, suas considerações finais e pode fazer também uma pergunta aí sobre o Lex? Eu tenho uma pergunta sim. Matheus, são 2 dias de imersão no Lex e as pessoas querem saber, né? As pessoas querem saber sobre qual a maior transformação que alguém pode ter depois de passar por 2 dias junto com você. A maior transformação é que a pessoa vai pegar, ela vai acessar um nível de frequência, ambiência e energia e experiência para ela, que vai ser muito significativa. É sobre o negócio dela? Sim, mas não em primeiro lugar. Em primeiro lugar é ela. Aonde que essa pessoa está? Ela vai se encontrar. Porque se a pessoa se encontrar, aí tá uma frase, pode jogar uma granada aqui? Quem se encontra nunca estará perdido. Básico e simples, trivial. Mas como nós falamos anteriormente, o grande problema é que as pessoas estão perdidas. Alguém perdido pode fazer uma empresa dar certo? Alguém perdido pode fazer uma família dar certo? Uma pessoa perdida pode fazer um país dar certo? Não, então se encontre. Então essa pessoa vai se encontrar. Dentro de tudo isso,
as ferramentas, o método, o guia, a prática, a vivência. Dentro disso, o mapa. Dentro disso, as estratégias, as ferramentas, os processos, a gestão, tudo. Mas primeiro a pessoa precisa se encontrar. Se ela se encontrar, todo o resto vai estar resolvido. Essa é a experiência que ela vai ter. Se encontre e você vai encontrar todo o resto. Então dá para tratar o CPF e o CNPJ ao mesmo tempo. Né? Com toda certeza. Um e depois o outro. Curar os dois. Restaurar os dois. Dá para recuperar qualquer CNPJ por um CPF que foi reencontrado. Dá para resolver qualquer CNPJ por um CPF que está resolvido. Uau. Dá para resolver. Essa eu fiquei até sem palavras, viu? É isso aí. Você não vai perder a próxima edição do Lex, que acontece dias 15 e 16 de março. Matheus, existe um grande outdoor naquela câmera ali, ó. E tem uma frase que você está escrevendo agora para toda a audiência do Pode Ativar. Continue respirando. O ano já começou, mas já passou 10% do ano. Não é verdade? Então, por favor, não repita nesse ano coisas que você tem repetido ao longo dos últimos anos. Talvez 5, 10, 15, alguns pior ainda, 20 anos. Dá para fazer diferente para quem está resolvido. Isso aqui não é palavra motivacional, isso aqui não é para jogar dopamina no teu cérebro e fazer de conta que assim instala o dedo e a coisa acontece. Não quero gerar em você essa síndrome da novidade, mas eu quero te falar uma coisa que aparentemente é simples, trivial, mas é muito clara. Tem jeito para quem está resolvido. Tem jeito para quem está decidido. Decisões definem destinos. Esteja resolvido que você vai ser outro tipo de pessoa, que você vai estar nesse ano com uma versão que você mesmo vai se surpreender. Nada melhor do que você se surpreender com você mesmo todos os dias. Mas tem um detalhe. Para quem faz o que tem que ser feito, não é surpresa. Vai dar lógica. Até a próxima. Uau. Mas eu também tenho Matheus, esse outdoor é o enredo, né? A sua vivência. Você transformou mais de 20 mil famílias, você e a Daniele Ribeiro. E estamos aí, a Camp está batendo a porta. O que os casais que empreendem juntos, eles vão ter também de vivência e de experiência no Acamp. Se a sua família estiver bem, seu negócio pode ir bem. Um dia desse eu ouvi um casal dizendo o seguinte: nossa empresa vai bem demais, mas nosso casamento não. Você vê, ter uma empresa que prospere, que cresce, não quer dizer um casamento feliz. Um casamento feliz pode levar uma empresa a ser próspera. Pode levar uma empresa a ser muito bem sucedida. Então escuta uma coisa. Quanto você investe no seu casamento? Porque olha, é importante investir na empresa, é importante investir em todas as áreas, no seu time, nas suas finanças. É importante. Imagine para você que é casado, se também não é importante investir na sua mulher e no seu marido. É importante investir em vocês dois. Casais são aquilo que eles investiram. Não é verdade. Sua mulher é aquilo que você investe nela. Seu marido é aquilo que você investe nele. Aos homens, o respeito. Às mulheres, o amor. Quanto anda amor e respeito na sua casa? Precisa investir no seu casamento. Nada melhor do que você estar em um ambiente com casais fortes que querem a mesma coisa. Serem abundantes, serem prósperos, serem bem-sucedidos. O marido deve ser honrado entre os príncipes. Toda mulher virtuosa tem um marido honrado entre os príncipes. Todo homem honrado entre os príncipes tem uma mulher virtuosa. Agora, é terrível estar numa casa com uma mulher que é rixosa, que é chata, que é rabugenta. É horrível, tenho certeza que para uma mulher, estar numa casa onde o marido não é líder, onde o marido não encabeça. Dá para entender um casamento que é um inferno desse? Pois é, então tem jeito do seu casamento também. Agora, um evento como esse não é para o casamento que está acabado. Pelo contrário, é para um casamento que está muito bem. Se está bem, pode ficar ótimo. Se está ótimo, pode ficar excelente. Se está excelente, pode ficar arrebatador. Agora, se está ruim, pode consertar. O que não pode é acabar seu casamento sem você ter feito o que era necessário para continuar com esse casamento. Grande parte dos casais se separam porque não fizeram o que era necessário fazer para reconstruir, restaurar, redefinir, redirecionar e ressignificar esse casamento. Dá tempo.
para quem está decidido. Matheus, eu vi aqui no seu perfil, no seu Instagram, que você e a Daniele completaram recentemente 19 anos de casado, né? 19 anos. E tem muita gente que procura te perguntando aqui, ó, nos seus comentários, como que eles podem juntos chegar nesse tempo todo de casamento e ter um casamento feliz e próspero. Você tem algum evento, você tem alguma agenda onde você ensina casais a trabalharem juntos, a performarem juntos, a caminharem juntos em unidade? Nós trabalhamos com casais durante muitos anos e nessa jornada nossa empreendedora, empresarial, nós acompanhamos muitos casados. Como nós já temos uma expertise para isso, fazer o quê, né? Quando você tem repertório, podemos ajudar casais também. Então nós estamos também fazendo esse evento que é o Academia de Casais Acamp, é uma edição nova, fizemos o ano passado, foi um sucesso, vamos fazer uma nova edição agora, dia 1 e 2 de março, no Resort das Oliveiras, perto de Porto Feliz, e nós vamos fazer uma verdadeira imersão para casais, para eles receberem orientação, direcionamento, clareza, ressignificação, redefinição, transformação pessoal para o casamento, redirecionamento, perdão, acordo, papéis, comunicação, sexualidade, tudo, espiritualidade. Fundamentos para um casamento sólido. É uma imersão com ferramentas, um método comprovado, validado. Por quem já acompanhou, nós já acompanhamos mais de 1.500 casais. Então, assim, dá para imaginar que nós já sentamos com alguns casados e já ajudamos bastante casados. Nós já participamos de casais que estavam separados e reconstruíram o casamento, perdoaram, restauraram o casamento. Casais que estavam com problemas que não acabaram com o casamento. Nós já participamos de quase todo tipo de situação de casamento que você puder imaginar. Em gabinete, em consultório, em atendimento, em visita, em eventos, em palestras, em mentorias. Então, nós temos, graças a Deus, mais essa ferramenta para oferecer para os nossos empresários aí, aqueles que são casados, cuidarem dessa parte também do casamento. Então ainda tem como ter restauração no casamento ali que está beirando o fracasso, né? Quando uma pessoa está decidida e resolvida, ela pode qualquer coisa. Para 2 pessoas no mundo não é impossível. Para Deus e para quem crê. Então, se você acredita, seu casamento pode ser restaurado. Do que depender de você, o que é que você faria para o teu casamento não acabar? É uma boa pergunta, né? O que é que você faria? Se dependesse só de você, para o teu casamento ser próspero, abundante e feliz, você faria o investimento necessário? Mateus, meu casamento não está com esse nível de destruição. Então previna. Então faça antes, porque vendavais virão. 19 anos, nos conhecemos há 26. Mas escuta, tiveram vendavais, houveram muitos vendavais. Mas nunca na minha casa a palavra, se você não mudar, eu vou embora. Nunca essa palavra entrou. Desse jeito não vai dar certo, essa palavra nunca entrou lá. Porque nós nunca, em momento algum, cogitamos a palavra separar, divorciar, ou não vai dar certo. Nós cortamos essa possibilidade muito antes dela aparecer. Ou seja, é um nível de resolução muito elevado, muito antes. Agora, mesmo que alguns já tenham feito até as malas para ir embora, dá para voltar. Posso falar uma coisa aqui agora? Escuta uma coisa aqui, ó. O peso de deixar essas malas no chão agora, embora você queira muito levar, é muito menor do que sair e carregar essa mala nas costas. Deixa as malas no chão. Fica aí. Vai embora não. Mulher, não manda seu marido embora não. Porque ele vai. E homem, você sabe. Se o cara tiver brilho na cara, ele vai embora e não vai querer voltar. Então não mande seu marido embora. Agora, marido, não deixa sua mulher embora. Tava um dia desse, conversando com uma pessoa e ele me falando, e era um casamento que eu considerava bastante. E aí eu perguntei o que foi que aconteceu. Não é que eu nunca esperava, nada que é humano nos é estranho. E aí ele falou assim, ó, é o seguinte, eu comecei a perceber um distanciamento da minha mulher. Distanciamento, e eu perguntei, mas quem é que foi que acabou o casamento? Quem que falou assim, ó, chega, não dá mais? Ele respondeu assim, foi ela. Ela que falou. E eu pensei, bom, mas para uma mulher falar que não quer mais um casamento, tem muitas possibilidades. Mas a principal possibilidade tem alguém na jogada. Geralmente acontece isso, tem alguém na parada. Quando uma mulher fala, não quero mais casar, ou não quero mais ficar casada, quando a mulher fala, não quero mais estar casada, tem alguém na jogada aí. Eu perguntei para ele assim, me fala uma coisa, o que aconteceu e onde é que a tua mulher tá hoje? Ele falou assim, tá com outra pessoa. E eu quase falei igual o Chapolin Colorado, né? Suspeitei desde o princípio. Sim, porque tem alguma coisa que ele não estava entregando. Alguma confiança, alguma certeza, alguma segurança que ele não estava passando para a mulher. E a mulher, ela começa a fazer conta.
A mulher não precisa de... escuta, o marido não precisa de elogio. A mulher sim. O marido precisa de amor, precisa de respeito. A mulher precisa de amor, cuidado, segurança, suprimento. E tem um homem que não a protege, ela vai começar a buscar no outro lugar. Se tem um homem que não provê, ela vai buscar no outro lugar. Se tem um homem que não ama, que não serve, ela vai buscar um outro homem que seja útil. Homem precisa ser útil, não amado. Mulher precisa ser amada. Então, ainda tem jeito. Se tiver resolvido. Faz sentido? Faz sentido. E essa é uma frase, inclusive, que gerou muita polêmica no seu Instagram e no Instagram da Daniele, né? Já segue aí, Matheus Ribeiro, líder 1, e Daniele Ribeiro, a Daniele Ribeiro. Matheus, muito obrigada. Foi excelente aqui estar dividindo essa bancada com você. É sempre um aprendizado constante quando a nossa mente, né, Joel, está disposta e disponível a isso. É isso que eu desejo para você que nos acompanhou aqui neste episódio incrível do Pode Ativar. Até a próxima, tamo junto. Valeu, gente. Pode ativar? Pode ativar. Pode ativar. Bora prosperar e crescer nesse ano. Até a próxima.